Olá, queridos, sejam todos vocês bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando sobre o Tribunal de Cristo, que é o Bema de Cristo, tá? Que assim é essa palavra tribunal no grego. Queridos, quero ler com vocês e passar para vocês aqui, porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Então esse texto fala que há um tribunal de Cristo e que nós vamos ter que comparecer lá para prestar contas do que fizemos através do nosso corpo. Aqui mostra que todos os cristãos vão ter que passar por isso e as atividades que são feitas apenas através do corpo, ou seja, enquanto nós estamos vivos aqui. Depois que nós partimos para a eternidade, já não tem mais como fazer nenhuma obra que valha galardão ou que tenha algum efeito. Somente as que foram feitas através do corpo. Depois, Apocalipse 22:12 diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então Jesus tem um galardão ou recompensa para dar a cada um segundo a sua obra. E será exclusivo para a igreja, tá? Aqui ele não está falando de recompensa para pessoas que não são da igreja, mas os que são salvos. Vamos ver alguns textos. 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Esse é outro versículo, então, que fala que Deus vai julgar e dar a recompensa. 2 Timóteo 4, versículo 8, fala assim: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui a recompensa, faz parte da recompensa, a coroa da justiça. No final da grande tribulação, a igreja seguirá o Senhor Jesus na sua volta à terra e terá sido julgada e recompensada. Então, primeiro, quando a igreja subir para se encontrar com Jesus, ela será primeiramente julgada. O final do julgamento é o galardão, a recompensa. A recompensa essa recompensa aqui, nós vamos ter um tempo depois, as bodas do Cordeiro, a festa do Cordeiro, e aí então Jesus virá, voltará à terra e a igreja voltará juntamente com ele. Vemos aqui Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 14, falando sobre isso. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Ou seja, para a gente se alegrar, né, ficar muito feliz e dar glória ao Senhor, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Esse vindas, querido, embora está falando vindas aqui, é como se tivesse acabado de acontecer no original, no grego. Eu estava vendo sobre isso daqui, e lá fala que como que eles acabaram de passar pelas bodas do Cordeiro, pela festa do casamento do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, é óbvio que a esposa, se é uma festa de casamento, a esposa tem que estar pronta antes da festa, né? Ela está pronta antes da festa para poder festejar, isso é óbvio. Aí o versículo 8 fala: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Percebam que aqui nesse texto ele está falando que essas atitudes, no versículo 7, ele está deixando bem claro: demos-lhe glória porque são vindas as bodas do Cordeiro, já sua esposa está preparada. No 8, aliás,
foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são o quê? A justiça, ou atos de justiça, tá? De acordo com a versão, atos de justiça dos santos. E seguiam-no os exércitos, agora já pula para o versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos do quê? De linho fino, branco e puro. Se você pegar o versículo 8, que são o quê? A justiça dos santos. Ou seja, a igreja foi julgada e aí ela foi vestida de linho fino, branco e puro, e agora Jesus volta com esse exército vestido do quê? De linho fino, branco e puro. Isso daí está tudo no mesmo texto, está interligado. Ele volta com Jesus agora, ele volta com Jesus para a terra. O tribunal de Cristo será individual para cada cristão e o Senhor julgará a motivação verdadeira de cada atitude. Então, o que importa, na realidade, uma das coisas que mais são contadas na questão do tribunal aqui de Cristo, meus queridos, é a questão da motivação por trás de cada obra. Então, não é você ter feito apenas, mas o que te motivou a fazer, tá? E nós vamos explicar a respeito disso daí. O Senhor julgará a motivação verdadeira de cada atitude. A motivação desse julgamento será para dar a recompensa, ou seja, o galardão, a cada um. 1 Coríntios 4, versículo 5, Paulo diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Então ele vai revelar as coisas ocultas que estavam escondidas nas trevas. Aqui não é trevas no sentido diabólico, tá? Aqui é trevas, são as coisas que estão escondidas lá dentro do coração. E manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Veja como esse trevas não tem nada a ver com o reino das trevas, porque aqui ele está falando que essas pessoas cujas coisas estavam escondidas nas trevas receberão de Deus o quê? O louvor. Louvor, o elogio e as recompensas. Como somente os que estiverem preparados, isso aqui é muito importante, como somente os que estiverem preparados serão arrebatados para estar com o Senhor, né? Então o tribunal de Cristo não vai condenar ninguém ao inferno. Ninguém vai chegar lá ao céu e depois vai ser jogado lá de ponta cabeça lá de cima. E o Senhor vai falar assim: ó, eu chamei vocês aqui para arrebatar vocês, mas agora eu enganei vocês. Não, ele não vai fazer isso, tá? Então o tribunal de Cristo não vai condenar ninguém ao inferno. A motivação do tribunal não é essa. Vamos ver os textos a seguir. 1 Coríntios 3, versículo 13 diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui ele usa o exemplo do fogo, tá? Provando a obra de cada pessoa. A finalidade vai ser essa. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, conforme nós já falamos. Esse mal aqui não é no sentido maligno, tá? Esse mal, eu estava vendo também o detalhe dessa palavra, está mais na questão, o bem, esse mal seria mais as oportunidades perdidas. Então a pessoa aproveitou a oportunidade ou perdeu a oportunidade de receber galardão, receber recompensa. Romanos 14, versículo 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então são palavras aí que já estão dizendo que nós vamos ter que dar conta, né? Até como igreja também, a Deus. Não basta servir, é preciso servir por amor ou com amor. Você trabalha porque ama ao Senhor? Qual é a sua verdadeira motivação? É a pergunta que faz aqui. Essa pergunta é muito chave, porque essa vai ser uma das principais prerrogativas do julgamento. A intenção com como nós fazemos as coisas.
Vamos analisar o seguinte texto, 1 Coríntios 3, do versículo 11 ao versículo 15. Quero que os irmãos anotem isso daqui e prestem muita atenção nesse texto, porque ele é praticamente o principal texto que fala a respeito do tribunal de Cristo. Versículo 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Deixa eu falar um pouquinho a respeito disso daqui. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a nossa salvação. Que essa pessoa que foi arrebatada, ela já é salva. Esse é o fundamento da vida dela, tá? E esse fundamento, que é o alicerce da vida dela, ótimo, está muito bem fundado. A questão é, o que ela colocou agora em cima dessa construção é que vai ser contado como galardão. Então está comparando a uma casa. Jesus é o alicerce e ele diz, vamos contar do alicerce para cima, porque o alicerce, ninguém vai pôr outro fundamento aí em relação à sua salvação. Agora, ele fala aqui sobre 6 materiais. Desses 6, eles estão divididos em 2 categorias. A primeira delas, ouro, prata e pedras preciosas. São materiais nobres, tá? Ouro, prata e pedras preciosas. A outra classe é madeira, feno e palha. As outras 3, os outros 3 materiais, eles são destruídos pelo fogo, podem ser destruídos pelo fogo. O ouro, a prata e pedras preciosas não. Então, a obra de cada um se manifestará. O Senhor fará, ele vai abrir os desígnios do coração de cada pessoa ali e mostrar as atitudes. A finalidade não vai ser envergonhar, a finalidade não vai ser de forma alguma humilhar, nem lançar alguém ao inferno, nem condenar essa pessoa. Mas é através da motivação das obras que ele vai fazer o julgamento, principalmente. E aí então, a hora que ele mostrar os desígnios do coração, isso vai ser como fogo, queimando todas as coisas que nós fizemos. O que estava com uma intenção pura, uma intenção realmente de louvar ao Senhor, uma intenção de engrandecer o Senhor, de trabalharmos para o reino de Deus, de vermos o reino de Deus crescendo, se a intenção era essa, então a pessoa vai receber galardão. Se a obra que alguém edificou, versículo 14, nessa parte permanecer, esse receberá a recompensa, ou galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, por causa do alicerce que já tinha na vida dele. Então aqui, todavia como pelo fogo. O apóstolo Paulo usa uma comparação para explicar sobre os diferentes valores entre nossas atitudes. Ele cita 6 materiais que são divididos em 2 grupos, conforme eu já falei aqui. São os materiais que não são destruídos pelo fogo, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. E esses materiais representam a qualidade e o amor a Deus nas nossas atitudes. E a outra classe são os materiais destruídos pelo fogo, que são madeira, feno e palha. Esses materiais representam a hipocrisia por trás das nossas atitudes, a falta de amor e atitudes feitas somente pela obrigação. Então, às vezes a gente eu vou citar o meu exemplo aqui como pregador. Às vezes estou pregando, estou ensinando a palavra de Deus, mas pode ser que a minha motivação esteja errada. Então, de tudo que eu já fiz ao longo da minha vida, pode ser que eu perca muita coisa. Eu perca muita coisa porque às vezes a motivação não era boa. Uma motivação, sei lá, por obrigação.
Hoje tenho que fazer tal coisa e eu não tenho como passar para outra pessoa, eu vou fazer, e aí eu acabo fazendo meio emburrado e acabo fazendo por obrigação. Ou às vezes alguém me chama para fazer uma visita na casa da pessoa, eu vou contrariada. Quem sabe alguém quer conversar comigo e eu faço isso contrariado. Sei lá, a obra do Senhor às vezes ela é feita com uma motivação errada. Se é alguma coisa que eu vou aparecer, então eu faço com alegria. Então, se eu faço com alegria, é porque eu vou aparecer, eu estou fazendo para o meu reino, para o meu contentamento. Essas coisas não geram galardão. Agora, o que gera galardão é fazer com amor para o Senhor. Então, vamos lá. Ele fala aqui dos 2 tipos de materiais e fala aqui que haverá diferentes recompensas aos vencedores. A Bíblia cita alguns tipos de recompensas. Por exemplo, ver pessoas que nós pregamos para ela, ensinamos, trabalhamos na vida dela, discipulamos, e que esses filhos estão salvos. 1 Tessalonicenses 2,19. Paulo fala que isso aí vai ser uma grande alegria, uma grande recompensa, ver essas pessoas no céu, frutos que entrem na vida eterna. Receberá também a questão de receberá louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 5. Imagine Deus elogiando uma pessoa, fazendo um elogio. Isso vai ser uma grande recompensa, que Deus conhece cada pessoa pelo nome, e aí então ele faz um elogio público na frente de toda aquela imensa multidão, citando você pelo nome e falando que você é um servo bom e fiel, que você fez as coisas certinha e que nos piores momentos da sua vida você permaneceu firme com Jesus, está firme com Jesus. Isso vai ser maravilhoso. E aí fala aqui da recompensa de receber coroas, a coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, versículo 25 ao 27, para quem vence a carne. Então, as pessoas que lutam contra a carne e vencem sua carnalidade, e fazem isso com frequência, vão receber uma coroa incorruptível. A coroa de justiça, 2 Timóteo 4,8, para aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, quando você ama a vinda do Senhor, o Senhor promete te recompensar. E a minha pergunta é: você ama a vinda de Jesus? A volta de Jesus? Você ama essa volta de Jesus? Você deseja que o Senhor Jesus volte? Então, para os que desejam ardentemente a volta do Senhor Jesus, serão recompensados especialmente só por causa disso. Coroa da vida, Tiago 1,12. Aos que suportam as provações por amor ao Senhor. Então, às vezes você está passando provação e você fala: meu Deus, quanta provação que eu estou passando. E na realidade você, pelas provações que você vai passando e vai passando bem por elas e vai dando bom testemunho e vai dando glória a Deus no meio das tribulações, você vai receber a coroa da vida. Em 1 Pedro 5,4 fala sobre a coroa de glória aos que cuidarem fielmente do rebanho. Então isso aqui é para liderança, tá? Coroa de glória vai ser uma outra forma de galardão. Nós não sabemos se essas coroas são literais, tá? Como coroas mesmo. Agora, é óbvio, queridos, que a verdadeira coroa, a coroa que é coroa de rei, essa única e exclusivamente vai estar na cabeça de Jesus, tá? Ele como rei dos reis. Nós não vamos receber uma coroa de rei para reinar, mas havia na época a coroa dos vencedores. Então os vencedores recebiam prêmios pela vitória que eles estavam tendo, tá? Nós não sabemos se essa coroa vai ser literal realmente, mas sabemos que vai ser um tipo de recompensa. Olha, elas, se fossem coroas no caso, né, serão algo que poderemos oferecer em adoração ao Senhor. Então aqui na terra você não tem a sua oferta que você pode dar ao Senhor? Você pode dar o seu dízimo? É uma forma de você adorar a Deus, não é verdade? No céu também é possível que Ele nos dê algo que a gente possa estar adorando a Deus, dando para Deus coisas que Ele nos deu ali. A princípio a Bíblia diz o quê? Que quem primeiro deu alguma coisa para Deus, que Deus primeiro não tenha dado para ela.
certo? Então ali o Senhor nos dá recompensas, e essas recompensas podem voltar para Deus como forma de ofertar, de adorar a Deus ali na eternidade. Porque os 24 anciãos, em Apocalipse 4:10, eles lançavam suas coroas diante do trono. É uma forma deles darem toda a honra, e aí eles falavam isso, que toda honra, toda glória, todo louvor devem ser dados a Deus. Pode ser que sejam primeiro uma capacidade melhor de apreciar as maravilhas do nosso Deus. Então, quem sabe essas coroas ou recompensas são uma forma da gente adorar melhor a Deus. Quem sabe? Imagine que você tem um vozeirão, recebe uma voz extremamente linda, maravilhosa. Imagine que você recebe a voz de coral. O que é isso? Eu estou pensando agora, tá? Você pode cantar como se fosse 10 pessoas, saindo as mais diversas vozes de dentro de você, as mais lindas, maravilhosas. De repente essa possa ser uma recompensa que Deus te deu. Ou alguma outra coisa, formas de louvar, formas de... Porque a finalidade no céu não é que a gente apareça, é que o Senhor apareça. A glória que nós vamos receber é a glória para glorificar a Deus, tá? Por quê? Porque nós vamos estar unidos a Ele. Nós não vamos ser uma coisa individual, independente de Deus no céu. Tá? Então isso é importante ficar bem claro. Os que tiverem muitas obras queimadas deixarão de receber a recompensa completa, ou talvez não recebam nenhuma recompensa, apenas a salvação. Então aqui em 2 João 1:8 fala a respeito disso, que alguém pode deixar de receber, perder a recompensa, né? Perder ou deixar de receber a recompensa. Esses ficarão tristes e envergonhados de ver a sua obra sendo queimada. Então 1 João 2:28 fala isso, que que a gente deve se esforçar para que a gente não perca o nosso galardão, as nossas recompensas, as possibilidades de recompensa. Porque alguns, no dia do juízo, vão acabar se afastando envergonhados. Foram salvos, todavia, como pelo fogo, porque haviam entregado sua vida para Jesus, mas em relação à qualidade das suas obras não foi boa. E aí eles vão perder a oportunidade de receber a recompensa do Senhor. Tá? Meu irmão e minha irmã, não basta se esforçar para edificar algo para Deus. É necessário que agora, olha o que Paulo fala aqui em Filipenses 2:16, cada um veja como edifica, como constrói, para não dizer depois, me esforcei inutilmente. Inutilmente. Você fala assim, como que alguém pode se esforçar inutilmente? Ele pode se esforçar porque ele teve que fazer, ele fez realmente a obra do Senhor, mas não gerou galardão. Então, olha que coisa interessante. Por que não gerou? Porque a motivação era errada. A motivação era errada. Tem gente que faz para aparecer, para ser glorificado, porque quer o seu nome aparecendo. E tem algumas músicas, inclusive, que me deixam preocupados, porque tem algumas músicas que falam que se você é uma pessoa que as pessoas não estão reconhecendo o seu valor, Deus vai reconhecer. Eu até entendo que realmente é isso daí, verdade. Mas qual é a minha motivação? Eu quero ser reconhecido pelas pessoas? Eu quero ser visto, reconhecido por elas? Porque se essa é a minha situação, eu posso estar perdendo um monte de galardão, posso estar pegando um monte, irmãos, posso estar fazendo visita, posso estar fazendo adoração, tocando na casa de Deus. Minha motivação errada vai chegar no céu, eu fui salvo, mas na hora do galardão, às vezes posso não ter galardão nenhum, recompensa nenhuma, ou quase nenhuma. Por quê? Porque fiz simplesmente achando que eu sou bom, achando que eu sou digno de ser reconhecido pelos outros. Olha o perigo que é. Então, o maligno muitas vezes fica cutucando a gente para a gente achar que a gente é bom ou achar que os outros não reconhecem o nosso valor, tá certo? E na realidade, a gente tem que tomar cuidado com o que nos motiva, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pensem bem na questão desse estudo aqui e reveja os seus valores, assim como eu tenho que rever os meus valores a cada dia também. Deus vos abençoe.